Primeira epístola a João, capítulo 3, versículo 8. João vai dizer: filhinhos, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Parece que João está sendo taxativo aqui e está dizendo que todo mundo é filho do diabo porque todo mundo comete pecado. E a verdade é que se nós dissermos que não pecamos, já estamos pecando. Então todo mundo peca. Só existe uma diferença do pecado na vida do jovem que não está na igreja e o pecado na vida do jovem que está na igreja. O pecado na vida do filho de Deus, ele deve acontecer em uma perspectiva acidental. Nós pecamos, mas nós não pecamos porque nós queremos pecar. Nós pecamos por causa daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Isso aqui é corruptível. Então nós pecamos por causa da nossa natureza. Perspectiva acidental. Nós não escolhemos pecar. Nós pecamos por causa da nossa natureza. E é interessante porque quem comete pecado e não é filho de Deus, ele peca porque ele quer pecar. Ele escolhe pecar. Naturalmente ele se cede ao pecado. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Segura aí que a melhor parte é agora. A palavra comete, ela vem do verbo cometer. E um dos sentidos que se desfruta do verbo cometer é praticar. Então, em uma versão mais atual, nós vamos ter aqui a expressão: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Nós não praticamos o pecado. Só que o mais bonito desse texto é a segunda parte, onde João ele diz assim: portanto, para isto se manifestou, aleluia, o Filho de Deus, oh glória, para desfazer as obras do diabo. Se coloque de pé. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olhe para mim. Existem duas palavras-chave aqui. A primeira palavra é desfazer e a segunda palavra é obra. Preste atenção. A palavra desfazer, ela vem do grego lion, verbo primitivo, que dá o sentido de soltar, romper, quebrar, destruir, dissolver, derreter e desligar. A segunda palavra-chave aqui é obra, que vem do grego ergon, que dá o sentido de obra árdua, obra dedicada e suada, porque a obra do diabo ela é árdua e ela é dedicada contra nós. Só que quando, preste atenção, irmão, só que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e ele diz está consumado, no sentido da palavra, o que Jesus estava fazendo com a obra do diabo? Primeiro, ele estava nos soltando dela. Segundo, Jesus estava rompendo ela. Terceiro, Jesus estava quebrando ela. Quarto, Jesus estava dissolvendo ela. Jesus estava derretendo ela. Jesus estava desligando ela. Agora eu vou falar uma coisa para uma geração moderna, que eu sei que vocês são modernos. Quando você vai lá na televisão e você aperta o botão do controle desligar, você não está desligando a sua televisão, você está colocando ela em modo stand-by, porque ela precisa estar ligada para que a conexão infravermelho venha diagnosticar quando você apertar o botão de novamente e ela religar. Então todo eletrodoméstico só está desligado quando você puxa ele da tomada. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não colocou a obra do diabo em stand-by, ele não apertou um controle e disse assim: a obra vai ficar em modo de descanso. Não, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi na tomada, aleluia, ele puxa a tomada e ele diz: a obra do diabo não tem mais poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, aleluia. Não liga aquilo que Jesus desligou, não tenta voltar para onde Jesus te tirou, porque a obra do diabo não tem